Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens por Viseu. Hoje o nosso convidado é o João Paulo Rebelo. João Paulo, obrigada por teres aceito este convite. Obrigado eu pelo convite. E eu queria iniciar exatamente por aí. Quem é o João Paulo Rebelo? Não é uma pergunta muito difícil de responder. O João Paulo Rebelo tem 50 anos, é de Viseu, enfim, sou não nascido em Viseu porque os meus pais estiveram em Moçambique e, portanto, eu vim de lá com um mês, mas, como é óbvio, não tenho qualquer memória. Apenas as histórias que os meus pais contavam. Portanto, estou em Viseu desde então, ou seja, considero-me atualmente praticamente nascido em Viseu. Foi aqui que estudei, foi aqui que fiz os meus amigos, é aqui que tenho a minha casa, pese embora algumas responsabilidades que já tive, e nomeadamente algumas responsabilidades profissionais, não só políticas, foram-me levando para fora de Viseu. Mas Viseu é o ponto de partida e será sempre o ponto de chegada, onde tenho a minha família, onde, como digo, considero a minha cidade. E os teus anos de juventude, como é que foram? Foram normais, como diria qualquer jovem, portanto, eu tive a felicidade de em Viseu ter feito as escolas praticamente todas que existiam na altura, o ciclo, que hoje é o quinto e o sexto ano, portanto, o segundo ciclo, como hoje se chama na altura, nós íamos para o ciclo, fui na escola, enfim, fiz o que se chamava o ciclo na altura, que não havia mais nada, mas que agora é Grão Vasco. Depois estive até o nono ano no liceu, e depois fui para a escola comercial, Emílio Navarro, mas que à data era conhecido de facto pela escola comercial, onde fiz até o 12º ano. Depois fui estudar, fui para fora, fui estudar para o Porto, licenciei-me em Gestão, enfim, e a partir daí já não conta exatamente para o período da juventude que estávamos a falar. Tive uma juventude, enfim, diria de um jovem viziense normal, que se divertia, que praticava algum desporto, que saía com os amigos, que se ligava já na altura, enfim, a alguns movimentos aos quais devo dizer que ainda hoje estou ligado. Eu associei-me ao Cineclube de Viseu muito, muito, muito jovem, devia ter uns 15 ou 16 anos de idade, e portanto sempre fui um grande, diria, apaixonado por cinema. A música também me diz muita coisa e sempre tive também, enfim, não tenho dotes, portanto nunca toquei qualquer instrumento, nunca participei em bandas, mas tinha alguns amigos que o faziam e, portanto, gravitava também um bocadinho à volta desse mundo da música. Enfim, tudo o que aparecia em Viseu na altura que nos entusiasmasse era vivido por nós enfim, com a paixão da juventude. Tive uma infância em Viseu e diria uma juventude perfeitamente normal e acrescentava, já agora, perfeitamente feliz também. E por que razão é que decidiste integrar esta candidatura? Bom, a minha ligação, digamos, ao Partido Socialista é já também longínqua, de há muitos, muitos anos. Esta candidatura à Câmara Municipal do João Azevedo é evidentemente protagonizada por pessoas que são, no fundo, o que mais importa, mas objetivamente é uma candidatura também que o PS, que o PS apresenta no nosso Conselho, e portanto havia desde logo essa afinidade política ou partidária, diria, mas depois o João Azevedo é uma pessoa que eu conheço, enfim, já tenho quase vergonha de dizer há quantos anos, porque já são várias décadas de convívio, de companheirismo, de camaradagem, de amizade e de acompanharmos, de facto, os problemas da cidade, as expectativas da cidade, do Conselho de Viseu, mesmo até diria da região. Enfim, fomos deputados à Assembleia da República juntos, temos um percurso já, como digo, muito, muito longo feito em comum e, portanto, foi mais do que natural, eu diria, a minha adesão a este projeto, que ainda por cima é um projeto de uma nova energia que o Conselho de facto precisa para que, sobretudo, já agora que estamos e que estávamos a falar em jovens, sobretudo que os jovens de hoje, tenham até melhores condições das que os jovens do meu tempo, que, como digo, tive aqui uma adolescência bastante feliz, mas é preciso
continuar a trabalhar e, portanto, e que o conselho e a cidade proporcione justamente essas oportunidades aos jovens também. E essa nova energia que o João Azevedo traz, traz o João Azevedo, traz um conjunto de pessoas muito alargado, eu diria cada vez mais que se juntam de facto a este projeto e que está a dar a esperança a muita gente, de facto, com quem me vou cruzando na rua, com quem vou estando aqui e ali, e que me manifestam essa esperança, de facto, que em 2025 João Azevedo possa ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Viseu, possa, no fundo, fazer aqui um conjunto e desenvolver políticas que permitam que Viseu esteja, de facto, na primeira liga, se nós quisermos pôr já aqui uma linguagem um bocadinho futebolística ou desportiva, se quisermos, esteja na primeira liga das cidades, das médias cidades do nosso país. Então, há bocadinho disseste os problemas de Viseu, os problemas que Viseu tem. Eu queria que tu realçasses quais são para ti os principais problemas que a nossa cidade enfrenta. Eu antes mesmo de falar de problemas, mas isso também por uma perspectiva, até se quisermos, por um traço de personalidade, gosto sempre de pôr as coisas pela positiva, sou um otimista por natureza, um progressista e, portanto, acho que convém sempre fazer o seguinte statement, como a juventude agora costuma dizer. A afirmação é esta. É evidente que o Conselho de Viseu e a cidade de Viseu é um conselho e uma cidade onde nos sentimos muito bem de uma forma genérica. Eu não sou também de só dizer mal por dizer mal. Há que dizer que nós adoramos a nossa cidade, tal como os nossos adversários de outros projetos adoram também. Agora, a questão é que nos últimos anos Viseu tem marcado um bocadinho passo. Portanto, houve de facto um progresso visível na cidade, particularmente na década de 90, no início também, se quisermos, deste século, até faz um bocadinho não é, de impressão nós falamos do século passado e do século atual, mas somos uma geração que vivemos de facto esta transição, mas de facto há alguns anos que Viseu está a marcar passo. E está a marcar passo porque não está a conseguir, e agora sim, então entro no que são, para mim, os principais problemas, desde logo garantir oportunidades aos mais jovens. Oportunidades para se aqui formarem, para se aqui realizarem, para aqui constituírem família, no fundo, para aqui trabalharem, para aqui fazerem a sua vida. Eu sempre fui muito contra aquela ideia eh, que se passava aqui há uns anos atrás, os jovens têm que sair da sua zona de conforto. Bom, têm que sair da sua zona de conforto se quiserem, diria eu, não é? Quer dizer, se um filho meu quiser ir estudar para a França, ou para a China, ou para o Japão, para os Estados Unidos, pois com certeza, se isso partir de uma vontade dele, de conhecer o mundo, de ir viver outras experiências, está tudo bem. Se for obrigado a isso, e agora passando aqui para a parte laboral, ou seja, para a área profissional, quer dizer, se for obrigado a isso, não me parece que os políticos estejam a fazer o seu trabalho, não é? Portanto, os políticos, do meu ponto de vista, têm que criar as melhores condições e, desde logo, as que garantem a fixação dos jovens nos seus territórios, para que possam estar ao pé dos seus pais, para que possam os seus filhos crescer junto aos seus avós. Quer dizer, por mais voltas que dermos, de facto é isso que nos dá também muito sentido à vida. Mas eu quero ir ter uma experiência de um ano fora a trabalhar no estrangeiro, pois com certeza isso está tudo bem. Mas a questão é, e se eu quiser estar na minha cidade? E se eu quiser estar, lá está, na minha zona de conforto? Porque carga d'água é que a pessoa há de querer sair de uma zona de conforto, não é? Se é uma zona de conforto, é uma zona onde eu me sinto bem, onde eu estou confortável. Então é aí que eu também quero estar. É aí que os políticos têm a obrigação de criar as melhores condições para que efetivamente os jovens assim possam desenvolver a sua vida. Eu volto a dizer isto. Eu acho que no mundo hoje é cada vez mais importante pensarmos nisso e valorizarmos cada vez mais, de facto, esta qualidade de vida. Hoje nós vemos nas grandes cidades, não é? Muitas das vezes os jovens casais optam por não ter filhos ou, enfim, contra a sua vontade, não os têm, querendo ter, não têm condições de o ter. Porquê? Porque não têm rede familiar, não têm um apoio próximo familiar, não têm as melhores condições para o fazer. E, de facto, se o fizerem na sua cidade natal, a partir da probabilidade de estarem junto aos seus próprios pais, avós, portanto, dos futuros bebés, a vida torna-se seguramente muito mais facilitada. Viseu depois tem esta, eu diria que é uma das suas grandes vantagens que sempre encontrei, é que é uma cidade.
que onde se conseguem ou se deveriam conseguir fazer algumas coisas que nas grandes cidades as grandes cidades nos oferecem, mas que não têm os problemas das grandes cidades. Porquê? Porque objetivamente é uma cidade, de média dimensão. Eu diria que é na medida exata. O que é que nós precisamos? Precisamos de facto de garantir as tais oportunidades de emprego para os mais jovens se, fixarem. As questões da segurança, que hoje são absolutamente essenciais, não só para os mais velhos, muitas vezes pensamos, quero que. Não, e não só para os mais novos também, que muitas vezes se diz, os jovens é que andam à noite na rua e tal, à noite é que há um bocadinho mais de insegurança. Não, a segurança conta para todos, conta para os mais velhos, conta para os mais novos, porque mesmo eu sendo mais novo, vamos supor, não me sentir inseguro, estou preocupado com a segurança dos meus pais, estou preocupado com a segurança dos mais velhos, portanto é natural que assim seja também, não é? Evidentemente que dinamizar a nossa cidade também, e termino com estes 2 eixos que eu acho muito, muito importantes também para cada vez uma uma vivência mais plena, cada vez mais em sociedade, são as questões culturais, onde acho que Viseu, mais uma vez, também está, a marcar passo, particularmente nos últimos anos, e as questões desportivas também. Faltam manifestamente infraestruturas desportivas em Viseu, falta, aproximar o tecido associativo, desportivo, já agora vou meter o cultural também, ao município, e ao município no sentido da administração, à gestão do município, para se criarem, de facto, também condições de parcerias que, no fundo, depois proporcionem melhor qualidade de vida aos vizinhenses, a nós que cá estamos. E continuando aqui nesta parte da juventude, e tu falaste muito da tua juventude e da tua infância, eu gostava que tu me dissesses de que forma convencerias o João Paulo Rebelo, de 18 anos, a apoiar esta candidatura. O João Paulo Rebelo, 18 anos, era um jovem, lá está, que queria ver concertos, queria ter espaços culturais desenvolvidos, queria ter oportunidades para a prática desportiva, queria sentir uma cidade, no fundo, amiga do seu cidadão. O projeto do João Azevedo, o projeto do Partido Socialista, esta candidatura de tantos e tantos homens e tantas mulheres, já agora muitos jovens também se estão a juntar, de facto, a este projeto. Porquê? Porque reconhecem no João Azevedo e na sua equipa a capacidade de proporcionar estas condições, lá está, de uma vivência feliz para os mais jovens, que querem, sobretudo, naturalmente estudar e ter boas condições nas nossas escolas, mas também depois nos seus tempos de lazer. Terem lazer de qualidade. E lazer de qualidade, no fundo, é desporto, é cultura, é a possibilidade de agremiação, até de jovens desenvolverem projetos. Acho que é uma coisa que falta muito e que no meu tempo, enfim, eu também, quando era jovem, também sentia um bocadinho essa falta, daí talvez também me ter mobilizado politicamente para intervir politicamente na nossa sociedade, é justamente essa criação de espaços que sejam convidativos aos jovens para lidar entre eles e para eles próprios desenvolverem os seus projetos. Eu costumo dizer, normalmente costuma-se dizer, aquele político tem muito boas ideias para os jovens e tem projetos. Eu acho que os jovens dispensam um bocadinho as boas ideias dos políticos, porque eles próprios têm as suas boas ideias e as ideias que querem eles desenvolver. Então, o que é que cabe aos políticos e nomeadamente a uma administração autárquica fazer? Criar esses espaços em que a participação seja de facto, enfim, seja franqueada, seja aberta, a que os jovens não tenham constrangimentos em se envolver, em participarem e poderem decidir um bocadinho também das suas vidas e um bocadinho dos projetos que querem levar a cabo na nossa cidade, porque não há como trabalhar entre pares, não é? Enfim, quando um jovem de 18 anos é convidado a participar numa qualquer iniciativa onde a maioria das pessoas tem 50, 60 anos, não se sente, enfim, não se sente tão à vontade, porque é normal, está ainda no seu período de formação, de vida, de solidificação até das suas próprias opções, não é? Agora, se for um conjunto alargado de jovens em que são 20, 30 e estão a relacionar-se entre pares, não é? As ideias surgem, os projetos aparecem, e então o que é preciso? É preciso ajudar a concretizar, e é aqui que eu tenho a certeza absoluta que o João Azevedo cria e estabelece com os jovens essa confiança em que eles podem acreditar que vão ser ouvidos, mais do que ser ouvidos, vão ser envolvidos em desenvolver projetos que eles próprios querem viver na cidade. Para terminarmos, gostava que dissesse em apenas uma palavra
Como é que tu defines esta candidatura? Ganhador.